aqui no número 34 da Praça 15, no centro do Rio, está o Arco do Teles, um marco arquitetônico na história da cidade. É o que restou da antiga residência da família Teles de Menezes. E neste guia turístico a gente vai conhecer um pouco mais da história dessa região. A gente está aqui na Travessa do Comércio e eu estou com o Gilberto, que é coordenador da exposição permanente da Alerj, e é ele que vai contar para a gente um pouco mais da história aqui do Arco do Teles. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, Flávia. Conta para a gente como que surgiu aqui essa região e esse arco. Esse conjunto de edificações em estilo colonial, ele foi construído para a família Teles de Menezes, uma família de grande influência no Rio de Janeiro da época. O engenheiro responsável foi o João Aipolim e foi aberto um arco nesse pequeno espaço aqui para facilitar a circulação de mercadorias, né? Para facilitar o comércio. Esse arco ele tem o objetivo de ligar o Largo do Carmo, que atualmente é a Praça 15, até a Rua da Cruz, que é a atual Rua do Ouvidor. Essa família Teles de Menezes, uma família com grande influência, eles tinham o monopólio de um juizado de órfãos aqui nesse espaço. E a família era grande proprietária de terras, principalmente em Jacarepaguá e na Baixada Fluminense. E em 1790 houve um incêndio aqui nesse espaço, onde era o arquivo da Câmara e do Senado. Foi perdida uma documentação de grande importância, documentação assim relacionada aos primórdios da cidade, a recibos, né, de impostos e de registros de imóveis. Esse espaço aqui é um espaço que hoje ele consegue se harmonizar com o Rio de Janeiro contemporâneo. Ele é um espaço que está situado no corredor histórico do Rio de Janeiro, com vários prédios importantes, cercado por igrejas belíssimas. Bem aqui na esquina da Travessa do Comércio com a Rua do Ouvidor está a Igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. Eu estou aqui com a Marcele, que vai falar para a gente um pouquinho da história aqui dessa igreja. Tudo bem, Marcele? Como que surgiu assim, essa igreja? Essa igreja é do século XVIII. Ela foi construída entre os anos de 1753 e 1775, período do qual o Brasil ainda estava na colônia, e também lembrando que o Rio de Janeiro ainda não era a capital da nação. O Rio passa a ser capital apenas em 1763, então é um período anterior. Interessante também constar que essa estrutura da igreja ela foi formada através do trabalho dos mercadores. É por isso que a igreja se chama Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. É interessante a gente constar que a rua hoje do Ouvidor sempre fora, sem dúvida alguma, um palco de mercado e mais tarde, principalmente no século XIX, palco de cenas literárias e também de cenas políticas, também muito importantes para a nossa história brasileira. E falando um pouco mais da arquitetura aqui da igreja. Então, ela tem uma forma elíptica e toda a ornamentação dela é em estilo rococó tardio. Outra coisa interessante é que a igreja ela tem 2 andares. O primeiro, ela está preservando sem dúvida alguma o seu estilo colonial. Embora o segundo andar ela já tenha uma mescla de estilos a partir do momento que no século XIX ela sofre inúmeras reformas. E aí, Marcele, um fato histórico aqui dessa igreja é que parece que uma bala de canhão atingiu a torre de sino aqui, né, derrubando a estátua da santa aqui da igreja. Como é que se deu esse fato? O que acontecia no país na época para essa bala de canhão atingir assim, a torre do sino aqui? Então, em particular, o ano de 1893 aconteceu, aliás, entre 93 e 94, aconteceu a Revolta Armada, que hoje nós podemos entender como Marinha, da época, é claro. E a Marinha, ela se rebelou contra Floriano Peixoto, o nosso segundo presidente da República. E o interessante também é que o projétil realmente ele bate no campanário da igreja, fazendo com que a estátua da santa caísse. E além, o que é interessante na igreja, né, que guardam-se dois desses objetos, tanto o projétil, que é preservado, quanto a santa, que foi considerado um milagre por ter caído
Era uma santa pesada, sem dúvida alguma, um monumento rico e pesado. E aí, quando ela cai, só quebra o dedo indicador e o polegar. Então, a região, né, a população da região crê que seja um milagre. E aí a igreja certamente passa também a ter como projeto de fé esse tipo de milagre, né? Estou aqui com o Pedro, que também trabalha na exposição permanente da Alerj, e curiosamente a gente está aqui em frente ao sobrado número 13 da Travessa do Comércio, que foi onde morou a Carmen Miranda, né? E a sua mãe, Dona Maria, tinha uma pensão que servia quentinhas por aqui. Mas voltando ao início da construção aqui do Arco do Teles, parece que quando tudo isso daqui foi feito, eram nobres que moravam aqui, né? Comerciantes nobres. Isso mesmo, Flávia, mas nem sempre foi assim. Em 1790 aconteceu um incêndio que alguns até os dias de hoje acreditam que foi de cunho criminoso, porém a gente não tem provas definitivas a respeito disso. O que nós sabemos com certeza é que toda essa região sofreu uma desvalorização bem agressiva. Com isso, o que antes era habitat de uma classe mais abastada passou a ser de uma classe marginalizada, com predominância de prostitutas, ladrões e mendigos. A situação só foi se reverter quando a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808 e ficou abrigada na antiga Casa dos Governadores, atual Paço Imperial. Com isso, o Arco do Teles e todo o conjunto habitacional que aqui existia foi revitalizado e a burguesia nascente do século XIX do Rio de Janeiro passou a frequentar o espaço e até mesmo a morar no local. Bom, com o passar do tempo, com a descentralização do poder na zona do Paço do Rio de Janeiro, né, com a distribuição de outras zonas de poder no Rio, o Arco do Teles caiu no ostracismo. E sua importância só foi retornar na década de 80 do século XX, com a chegada de jovens executivos, boa parte pela propulsão gerada, né, pela Bolsa de Valores e também pelos órgãos legislativos próximos. E essa região foi conhecida, né, até pelo seu entorno de bares, como a região do happy hour desses jovens executivos. E agora, com a revitalização do Porto Maravilha, essa área acabou sendo parte também de um projeto histórico-cultural da cidade. E podemos ver, inclusive, turistas de outras cidades, até mesmo de outros países, frequentando esse espaço. Hoje a região também é bem conhecida pelos seus vários restaurantes e bares que se encontram aqui na Rua do Ouvidor e costumam reunir amigos e movimentos culturais. É gastronomia, cultura e história em um único passeio. É muito importante a população conhecer esse espaço, principalmente pelo legado histórico desse espaço. Aqui em frente ao Arco do Teles, nós temos aqui a Praça da República, logo depois o Palácio Tiradentes. Então você compreende que esse complexo de edificações coloniais aqui, eles são coadjuvantes da história do Brasil, né? Eles representam muito bem o nosso passado e o povo do Rio de Janeiro passa a se acostumar com essa convivência sadia que você tem da arquitetura do século XVIII com a arquitetura contemporânea.